Lições de Joel para hoje. Introdução. O livro de Joel ensina sobre o poder da oração combinada ao jejum. Oração e jejum representam uma bomba no reino espiritual, no que diz respeito aos seus resultados. A oração e o jejum do povo de Deus sobre a importância e a necessidade do arrependimento numa época de grande dificuldade na história de Israel, na história do povo de Deus. Joel assegurou ao povo do passado e do presente que através do arrependimento, eles e nós receberemos as bênçãos prometidas por Deus a respeito da restauração e do avivamento. O livro contém várias profecias sobre o dia do Senhor. E nesse estudo falaremos um pouco mais sobre o dia do Senhor. Tamanha a importância do tema que vários profetas falaram sobre o assunto. Tem relevância para as gerações passadas e futuras, e para a nossa geração, principalmente. Especialmente para nós que vivemos nos últimos dias. Nós estamos vivendo exatamente nessa época. Joel escreveu sobre o que está acontecendo hoje mesmo. Hoje é dia 1º de março de 2023 e essa mensagem é para nós hoje. Aqui foi apenas a introdução e agora vamos começar ao estudo propriamente dito. Em Atos 2, 16 e 17 diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E o versículo 21 diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a notícia boa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor com sinceridade será salvo nesse período. Sobre a questão de vossos filhos e vossas filhas terão sonhos, visões, até criança tem sonho profético. A criança tem uma certa sensibilidade para sentir, para ver. Eu trabalho com criança há muito tempo e eu afirmo com toda certeza que criança também tem sonhos e visões. Mas muitas vezes é um pesadelo, muitas vezes a criança tem um sonho, acorda assustada porque foi dormir muito tarde, porque ficou muito tempo longe dos pais, porque está com o emocional abalado. São várias as situações que nós não devemos confundir, mas é possível sim Deus dar sonhos proféticos a crianças também. Olha, essa parte que está se cumprindo hoje está descrita nos capítulos 2 e 3 do livro do profeta Joel. De forma bem resumida mesmo, o capítulo 2, Joel descreve o dia do Senhor, a guerra e a desolação que o acompanharão. E então pergunta, quem o poderá suportar? Joel 2:11. Quem o poderá suportar? O Senhor responde dizendo ao povo que se volte a ele de todo o coração. Joel profetiza algumas bênçãos que o Senhor concederá ao seu povo nos últimos dias. Essas bênçãos estão a caminho. Ainda não chegaram. As bênçãos virão depois das calamidades. Primeiramente será todo o sofrimento e somente depois das bênçãos. A parte que diz que os velhos sonharão, terão visões, em Joel 2, 28, 29 e 30. Joel capítulo 2, versículos 28, 29 e 30. Já estão se cumprindo esses 3 versículos, exatamente no tempo presente. Deus está fazendo isso para despertar o seu povo. Deus quer despertar o seu povo, pois a situação é grave demais. Não quero aqui assustar ninguém, não quero aqui meter medo, mas eu tenho que ser muito sincera, verdadeira e transparente. Deus usa seus atalaias, Deus nos desperta para orar e para despertar outros. E de fato, de verdade, a situação é caótica. Não existe nenhuma outra saída a não ser apelar para o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Com arrependimento sincero e abandono de todas as práticas pecaminosas.
Abandono das heresias, das blasfêmias, roubos, imoralidade sexual, exploração, violência, mentira e tudo aquilo que ele, como sendo o Deus santo e perfeito, reprova em sua palavra, na Bíblia Sagrada. A respeito de sonhos, há uns 3 meses atrás, Deus deu um sonho profético a um pastor americano, que fala sobre um homem com o espírito de Jezabel montado sobre um dragão vermelho que sobrevoava sobre o Brasil. Deus me deu discernimento de tudo o que esse pastor viu no seu sonho. A explicação em detalhes está num vídeo no meu canal do YouTube, que tem por tema Aniversários e Momentos Especiais. Na parte da explicação dos momentos especiais, eu explico o significado do sonho. Deus me deu discernimento claro até mesmo dos segredos do coração da pessoa que está sobre o dragão. Mas ministrou que não deveria citar nomes. E aí eu não citei. Se eu falasse um pouco mais, certamente as pessoas saberiam. Uma pessoa muito observadora, uma pessoa que analisa os fatos, uma pessoa que conhece toda a história e que sabe os acontecimentos do Brasil e do mundo, dá para perceber e identificar quem é a pessoa mesmo sem citar nomes. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: e serão manifestos os segredos do teu coração, para mostrar que Deus está verdadeiramente entre vós. Quando Deus revela os segredos do coração, Ele está dando uma prova clara de que é Ele, porque só Deus conhece os segredos do coração. Ninguém mais, nem o diabo, não conhece todos os segredos do coração. Para entender o mais profundo da alma, dos sentimentos, dos pensamentos, intenções das pessoas. E Deus, Ele tem revelado. Aqui em Irecê mesmo, de algumas pessoas, Deus já revelou mesmo, em detalhes, já deu provas. Deus, Ele realmente revela. Deus traz a luz. Então, esse sonho foi realmente da parte do Senhor que ele deu a um pastor americano. Sonhos e visões é uma das formas de Deus se revelar nos nossos dias. Não é a única forma. A principal forma é a palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada. Ele também fala boca a boca com quem tem intimidade profunda com ele. E de várias formas. Nem todo sonho e visão vem de Deus. Vivemos dias que muitos espíritos de engano e confusão confundem a mente das pessoas com visões falsas, sonhos falsos, pesadelos ou situações assim que não vêm de Deus. Num tal encontro do G12, era tanta gente tendo visão e o próprio Deus me deu discernimento que no reino espiritual atuavam os espíritos do ocultismo, ou seja, não vinha de Deus aquelas visões. O diabo imita os dons de Deus. Sua principal arma é o engano. Os demônios têm inteligência mais aguçada do que o ser humano. E mais experiência também. É por isso que tem coisa que só se pode compreender com o dom de discernimento de espíritos, com a sabedoria espiritual, com o discernimento que vem da parte de Deus. Caso contrário, com a sabedoria e experiência dos demônios, certamente eles conseguem enganar com muita facilidade, como está enganando o mundo todo, com tantas heresias, com tantas mentiras, com tanta situação, com a própria sabedoria humana, com a lógica do homem, que o inimigo também age nessa área. Nós sabemos que o Deus da Bíblia é um Deus ilógico, Deus trabalha sem lógica. E o homem natural vê isso como loucura, porque não faz sentido para a sabedoria humana. Mas essa sabedoria de Deus, que é tão preciosa, era a sabedoria que Deus deu para Daniel, para José do Egito, para compreender os mistérios de Deus, para entender mais esses assuntos. Porque tudo que acontece no mundo natural tem origem no mundo espiritual. É de extrema importância compreender, discernir e buscar da parte do Senhor como Ele vê, como está acontecendo no reino espiritual, para saber a forma correta de agir, pois a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta principal não é contra carne ou sangue. Claro que nós temos inimigos aqui de todo jeito nessa terra, porque os demônios usam as pessoas, não é verdade? Então, muita gente se torna inimigo, porque se torna um canal de maldição na vida de outras pessoas, pessoas usadas por demônios, pessoas que dão legalidade, pessoas que invocam demônios, que também atuam como inimigos, pessoas que perseguem, pessoas invejosas, enfim, pessoas más. Mas a Bíblia está clara em dizer que a nossa luta é espiritual, por isso é importante o discernimento. Por meio desse dom, Deus nos revela a identidade, a ação e os objetivos dos seres das trevas, que são demônios, e das pessoas também.
a sabedoria espiritual, discernimento de espíritos, conhecimento, revelação. A pessoa compreende tanto do reino espiritual como no mundo natural. Em Apocalipse 20, de 11 até o versículo 15, está falando do julgamento dos mortos. Aqui significa dos mortos espiritualmente falando. Eles já estão mortos espiritualmente e estão recebendo a sentença final decretada por Deus. Na parábola do trigo e do joio, em Mateus 13, em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, fala-nos sobre o juízo final, período da separação do joio e do trigo. O trigo é separado e guardado nos celeiros de Deus, e o joio é queimado no fogo do juízo divino. O joio são as ervas daninhas, os vasos de desonra, que podem ser comprados com penicos. Um vaso de desonra pode ser comprado com pinico. Eu acho que você sabe o que é pinico. Aquele vaso feio, achatado, que as pessoas colocavam debaixo da cama para servir como banheiro. O vaso de desonra, na verdade, acaba servindo como um pinico. Deus não vai encher um vaso de desonra, jamais. Deus vai encher com o seu Espírito Santo um vaso de desonra. Deus enche os vasos de honra. Então, falando sobre trigo e joio, me lembrei aqui daquela parte do sonho também, do sonho profético do dragão, sobrevoando sobre o Brasil, que ele falava no final, Deus vai separar o joio do trigo. E Deus me deu discernimento claro para explicar os detalhes do significado do sonho. De fato e de verdade, isso já está acontecendo no mundo natural. Deus está fazendo essa separação. O trigo são os filhos do reino. Os representantes do reino de Deus na terra são trigos. Preste atenção e identifique quem é quem na história. O joio é tóxico. Quando consumido por humanos, é uma planta que pode prejudicar os cultivadores de trigo, pois compete pelos mesmos nutrientes do solo. Joio é uma planta invasora, é prejudicial e danosa, prejudica as culturas do trigo. O joio pode reduzir em 50% a produtividade das lavouras de trigo e diminuir a qualidade dos grãos. É por isso que Deus separa. Se não for assim, impede o crescimento do trigo. Prejudica o progresso do reino de Deus. Prejudica o povo de Deus. E Deus é um Deus zeloso. Deus não quer que se toque, se fira nos seus filhos. Deus não quer isso. Então, ele tem que fazer essa separação para poder usar os seus. Porque não tem como. Só se a pessoa se arrepender. Dificilmente um joio vai se arrepender. Porque joio tem essência do mal mesmo. Vai piorando cada vez mais. Eles não se arrependem dos seus pecados. Eles acumulam pecado mais pecado e piora cada vez mais. Joio é assim. Repare que essa separação foi confirmada no sonho profético do pastor americano e dias antes foi anunciado em um vídeo que já havia começado o cumprimento de Ezequiel 39, 11 ao 28. É só voltar alguns capítulos da história e você vai ver. Foi confirmado isso e eu falei Ezequiel 39, 11 ao 28. E Deus ainda revelou os motivos em detalhes. Para você que acompanha a história, você quer entender os motivos? Então preste atenção. Gog e Magog tentaram sabotar a história dos remanescentes, habitantes do belo e santo monte, localizado no centro da cidade. Cidade essa que vai começar o maior avivamento da história da humanidade. É essa cidade que eu estou falando. Movidos por inveja, por várias vezes tentaram prejudicar esse povo. Mas a parte que deixou Deus irado foi porque Magog, manipulado por Gog, desafiou a Deus abertamente. Em um capítulo anterior da história, não me lembro a data, mas me recordo do fato. Deus mandou escrever uma promulgação, uma espécie de decreto. Ele foi ditando as palavras e mandou expor ao público, em texto. E foi exposto no grupo Evangélicos da região de Irecê. No final do texto, tinha a orientação de Deus para a sua remanescente, a saber, a menina dos seus olhos. Ela deveria permanecer na sua cidade e organizar a jornada pedagógica. Magog fez uma espécie de zombaria e escárnio com o tema Sai para Fora.
Daí Deus ficou irado, pois a afronta foi contra o decreto pronunciado por ele mesmo. Na sua bondade e misericórdia, Deus deu um tempo e uma ordem a Magog para ir ao público se retratar, considerando o fato que a afronta foi feita em público. Deus orientou para se retratar em público. Magog nem se retratou e continuou afrontando a Deus. Com isso, Deus permitiu demônios, opressores, perturbadores e enganadores dentro do grupo representado por Gog e Magog. Hoje, tem pessoas com depressão profunda, principalmente esposas de líderes, representantes de Magog. São pessoas da esfera religiosa, acredite, todos eles são da esfera religiosa. Os religiosos sempre foram os mais perigosos. Nos tempos passados, os religiosos que perseguiram Jesus sempre foram os mais perigosos. É o juízo divino acontecendo, é muito grave, muita coisa acontece nessa cidade. Olha, para você ter uma noção, tem espírito de lesbianismo. Esse atinge diretamente a família de sangue de Gog e Deus permitiu a exposição pública, ou seja, a pessoa se assumiu diante de todos. E não para por aí. Deus vai continuar mostrando quem é quem na história. Vai expor a sujeira dos púlpitos. Muitos vão adoecer física e mentalmente. E outros descerão à sepultura. Significa a morte física, descer à sepultura. A depender da ação de cada um. É uma forma de Deus riscar o nome do ímpio do mapa. Riscar o nome do joio. Se o mesmo continuar perturbando o trigo, prejudica o trabalho de Deus, o crescimento do reino de Deus. Enfim, Deus muitas vezes age assim, porque não tem outra forma mesmo. Deus estende a mão, dá várias oportunidades, manda advertências, avisos, até ameaças. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, mandava advertências e ameaças às vezes, e dava tempo à pessoa. Quando a pessoa não se arrependia, aí vinha o castigo. Hoje é do mesmo jeito, porque Deus é imutável, Deus não muda. Na Bíblia, remanescente é sempre trigo. Trigo é símbolo de prosperidade, de abundância, de fertilidade e da riqueza. Ele também simboliza sucesso no trabalho e conquistas na vida. Representa autoridade, governo e colheita farta. Esse é o símbolo do trigo. Então, Deus não vai destruir e castigar o trigo, porque Deus conhece quem é quem. Deus vai investir mais e mais e mais na vida daqueles que representam o trigo. Não seria tão grave e humilhante a derrota do joio nessa história, destacando Gog e Magog como muitos joios atuando em conjunto, em agir com tanta inveja, despeito, mentiras, maldades. Se isso fosse só para eles mesmos e por eles mesmos, o castigo não seria tão grave. O que leva a Deus a tomar vingança é porque o joio insiste tanto em prejudicar o trigo, persegue tanto esse povo, é uma tentativa assim persistente, insistente em manchar a história, em mentir com o nome deles, em afrontar, em tentar humilhar. Eles agem assim de forma completamente desequilibrada. Trevas, na verdade, porque Gog significa trevas e Magog, terra das trevas. É um povo que não tem discernimento de nada, não teme a Deus, não se volta para Deus, não se arrepende de nada. E aí passa por essas situações constrangedoras, derrotas públicas. Enfim, sofrimento, porque acaba refletindo nos filhos, nos familiares, na família de sangue. Quando Deus castiga muitas vezes, o pai e a mãe castigam os filhos e as filhas também. Isso é mais grave, né? Netos, a geração toda passa pelos castigos. Veja a família de Davi, depois do pecado dele. Deus perdoou o pecado de Davi porque ele se arrependeu e confessou. Mas mesmo assim, Deus não retirou a consequência. Perdoou o pecado, mas a consequência ficou. E a família de Davi sofreu muito com isso, muito mesmo. Não precisa nem falar tudo o que aconteceu aqui, porque a história de Davi é uma história muito estudada e eu tenho certeza que todos conhecem as consequências. Agora imagine então Gog e Magog, que não se arrepende de nada,
anos e anos explorando, mentindo, enganando, perseguindo esses remanescentes. Coitados desses remanescentes, mas o Deus vivo e verdadeiro luta a favor deles. Esse é o diferencial. O próprio Deus quer que exponha a história, que compartilhe o que acontece para glorificar o nome dele. Veja o contexto de Ezequiel 38, 39 todo. Lá fala claro que Deus quer glorificar o nome dele. O Deus vivo e verdadeiro se apresentando por meio dessa história. E ele permite a narrativa, sim, feita por uma mulher, e por que não? Afinal de contas, está vivenciando os fatos, conhece de perto os personagens, já conviveu perto de muitos deles. Então, Deus permite que ela venha narrar os fatos. Mas nas entrelinhas, por trás das cortinas, é o próprio Deus agindo, atuando, tomando vingança, fazendo advertência, fazendo promessas. A história do início do avivamento do Brasil. Esse avivamento será mundial, ele vai se espalhar, gente. E tem notícia boa na história. O último capítulo é o melhor de todos. Só tem reviravoltas a favor do povo de Deus, a favor do projeto de Deus, a favor da vontade de Deus. É o último capítulo que ainda não chegou. Estamos caminhando para o último capítulo. Quando Ramã insistiu tanto em prejudicar Mardoqueu ou Mordecai, e os remanescentes, né, ele tentou prejudicar Mardoqueu e fez um decreto para o extermínio total. Ele decretou, ele queria matar todos de uma vez e queria expor em praça pública, em uma forca, o Mardoqueu, que ele sentia ódio, inveja, porque Mardoqueu não se dobrava diante dele. Tem gente que não se dobra diante de ninguém aqui dessa terra. Olha, que Deus me perdoe. Mas eu jamais me inclinei, me dobrei diante de homens de carne e osso. Eu só me dobro diante do meu Deus também. E tem gente que fica chateada. Tem que respeitar as autoridades, mas é claro, uma coisa é respeitar as autoridades e outra coisa é ver a autoridade como se fosse o próprio Deus. Considerar a opinião humana acima da opinião do próprio Deus. Eu costumo dizer, Deus é a autoridade máxima do universo e é o Deus da vida, é o Deus da minha vida. Todas as autoridades aqui da terra estão debaixo da autoridade de Deus. Então, se a autoridade da terra faz ou fala ou induz algo para ferir a minha fé, eu falo não para a autoridade da terra e sim para a autoridade máxima do universo, que é o meu Deus. Porque eu já falei até em reunião de pais e mestres, para todos os pais na Vivar, falei assim, eu não faço nada que venha ferir a minha fé. E eu peço por gentileza a compreensão dos senhores. Falei abertamente. E nunca fiz na Vivar, e nem faço. Eu não faço nada que venha ferir a minha fé. Não adianta, eu não faço. E se ficar com raiva, ficou. Se todo mundo ficar chateado, se minhas amigas... Não importa o que acontecer. Porque o meu sonho é agradar o coração de Deus. E quem quer demais agradar o coração de Deus, desagrada o coração de muita gente. Pois a opinião de Deus quase sempre é contrária à opinião das pessoas. Você não vai conseguir firmar laços de amizades com todo mundo. É raro. São poucos os amigos verdadeiros. Porque as pessoas não entendem isso e ficam chateadas, entende? A pessoa que tem um objetivo grande demais, como eu, de agradar o coração de Deus a qualquer custo, pode ter certeza que nessa terra vai desagradar muita gente. Não tem jeito. E em agradar a Deus, as pessoas, é evidente que eu quero agradar a Deus. Pois eu adoro Deus mais do que tudo e todos, mais do que qualquer pessoa aqui. Qualquer pessoa mesmo, qualquer pessoa de sangue. Eu amo a Deus mais do que as pessoas. E esse é o primeiro e grande mandamento: amar o teu Deus sobre todas as coisas. Deus deve estar em primeiro lugar no coração do cristão, sim. Isso é certo. Deus usou Esther para desmascarar Ramã e derrotá-lo em praça pública. Deus é amor, mas também é justiça. Como conclusão desse estudo, e para fechar esse argumento, quero que saiba que o dia do Senhor em Joel é um convite ao arrependimento, ao reavivamento e reforma espiritual. Um convite a quem ama e serve a Deus, aos verdadeiros cristãos, aos trigos da nossa geração escatológica. Em Joel 2:1, fala-nos: tocai a trombeta, ou seja, avise, fale, faça advertência. E a voz sai do belo e santo monte. Lê lá. A voz de Deus sai do belo e santo monte. Deus determinou e decidiu no coração dele que esse monte será elevado acima de outros montes.
Essa profecia está na Bíblia, em outras referências. A buzina, a trombeta ou chifre do cordeiro era usada na antiguidade para sinalizar perigo ou avisar sobre um ataque militar. Jeremias 6:17, Amós 3:6. Deus demonstrava a sua graça, avisando o seu povo com antecedência e dando oportunidade e tempo para se arrependerem antes que ele executasse o seu juízo sobre eles. Essa Sião aqui é representada por Apocalipse 21 também. E a pedra de Daniel 2. O dia do Senhor não é um acontecimento fixo, é um período na história da humanidade. É um tempo de juízo. E esse da nossa geração será terrível demais, pois os pecados se acumularam até o céu, está semelhante a Sodoma e Gomorra. Na grande maioria, sem arrependimento. Se fosse assim, a pessoa, todo mundo peca, claro, né? Ninguém é perfeito nessa terra. Mas tem gente que insiste em não se arrepender, tem um coração completamente endurecido, a mente cauterizada. Que enquanto tem fôlego de vida é para zombar e escarnecer dos mistérios de Deus, para perseguir os verdadeiros cristãos. Tem gente que não se arrepende com nada desse mundo. Saul preferiu se jogar na espada, se matar, do que se arrepender. Tem gente que não se arrepende mesmo, o ser humano é assim, infelizmente. Infelizmente, essa é a verdade. Então, como Deus poderia deixar ainda vivos? Por isso que ele mandou o dilúvio para matar as pessoas. Porque os pecados se acumularam até os céus. Então, Deus não suporta, Deus é santo, e isso ofende a santidade de Deus. E muita gente não quer se arrepender, por mais que você pregue o evangelho, que você insista, que você tem promessas de bênçãos de avivamento. Vamos, gente, volte-se para Deus, resgate os valores bíblicos e cristãos. Muita gente zomba e escarnece, não é fácil. Todo aquele que quer seguir a Cristo piamente é perseguido. Todo aquele que quer seguir. Não é fácil, é como Elias. Elias pregava, Elias profetizava, e o povo zombava, escarnecia, continuava adorando a Baal, continuava dividido entre Deus e Baal, continuava zombando. Os grandes dessa terra, gente, passarão vergonha. Deus não está olhando para a quantidade de diplomas, não, e nem para os bens materiais. Deus está olhando para o segredo do coração. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. Quem não teme a Deus, gente, não vai conseguir atravessar esses dias, não. Porque quem não está firme nos caminhos do Senhor vai sucumbir. Com tanto pecado, com tanta seta do inimigo, com tanta perseguição, com tanta influência para se fazer o mal, a inversão de valores se espalhou em todos os setores da sociedade e, infelizmente, adentrou dentro das igrejas evangélicas, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil, e você que está me ouvindo sabe disso, que muitos aceitaram a inversão de valores, o mundanismo dentro da igreja. Então, a situação do Brasil é caótica no tempo presente. É caótica no tempo presente, mas Deus tem um futuro brilhante para o seu povo. O povo deve buscar, deve se arrepender, deve confessar os seus pecados e se voltar para Deus. De todo o coração, de toda a alma. É importante, gente, é essencial, é necessário. Nós precisamos buscar isso. Santificação, confissão de pecados, pedir a Deus que dê o discernimento. Em nome de Jesus. É muita aflição que vem pela frente, angústia, sofrimento. Muitas vezes Deus toca no meu coração para orar nesse sentido. Deus me desperta para orar nesse sentido. Eu posso sentir como a atalaia do Senhor. É muito sério mesmo que vem pela frente. Na terra, as catástrofes naturais enviadas por Deus irão aumentar. E no reino espiritual, uma legião de demônios territoriais que são invocados pelas pessoas, exaltados e adorados abertamente em cultos idólatras. Acorda, igreja do Senhor, o assunto é sério, desperta. Lembre-se, restituição exige posicionamento. Quem está disposto a lutar do lado de Deus, a favor do reino de Deus, faça oração e jejum e busque a Deus com sinceridade. Quem precisar de mim, por gentileza, eu estou no meu WhatsApp ou na Avivá atendendo pessoalmente de segunda a sexta. Que Deus te abençoe e te guarde sempre, sempre, sempre. A minha oração é para
Deus, eu oro assim, Deus, faça cair as escamas dos olhos, Senhor. Faça com que o povo enxergue a verdade, ó Deus. Em nome de Jesus, dá discernimento, claro, Senhor. Mostra a tua essência. Eu sempre oro ao Senhor, pedindo ao Senhor, mostra a tua essência, Senhor. Porque se o povo te conhecer de fato e de verdade, o povo vai te adorar com sinceridade, Senhor. O povo vai dizer assim, porque o povo não te conhece. Sinceramente, gente, eu acho impossível conhecer a Deus na intimidade e não adorá-lo, e não querer obedecer, e não querer servir. Porque ele é a perfeição absoluta em forma de um Deus. Ele é absolutamente perfeito, sábio, incrível e tremendo. Eu adoro o Deus que eu sirvo e esse Deus vai avivar, transformar a história do mundo. Escreve aí o que eu estou falando e coloca a data. Deus vai transformar a história do planeta Terra. Ele tem sonhos lindos e perfeitos para nós, para o nosso futuro. Deus sonha em abençoar de forma tremenda e grandiosa e Deus chama o povo para orar pelo avivamento, porque isso tudo vai acontecer através do avivamento, no início desse grande avivamento. Nós vamos começar a sentir, a perceber o agir de Deus de forma sobrenatural, a ponto de transformar a história do planeta Terra. Que Deus te abençoe e te guarde sempre, sempre, sempre.